São Paulo, nesse trecho da primeira carta a Timóteo, que nós escutamos hoje, trata das características, dos atributos, das qualidades que deve ter aquele que aspira ao episcopado. Lembrando que São Timóteo, a quem São Paulo escreveu essa carta, era bispo de Éfeso. Portanto, se tratava de um bispo a quem São Paulo se dirigia e dava algumas indicações de como ele devia proceder, e também ali na sua região, outros que eventualmente fossem ordenados bispos, quais os critérios. Também em relação aos diáconos. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, sugere, recomenda muito o celibato, dizendo: eu desejaria que vós fosseis como eu. Mas cada um tem uma vocação, cada um tem um chamado da parte de Deus. Naquele momento, como nós escutamos aí na primeira leitura, ainda se ordenavam bispos casados. Ele diz: porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, deve saber governar bem a sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Ainda hoje na Igreja do Oriente existem padres casados, mas não bispos casados. De qualquer modo, muitos dados históricos nos indicam que, já naquela época, o homem casado que era ordenado bispo devia viver o celibato, mesmo sendo casado. É o que várias fontes históricas indicam. Seja como for, o que São Paulo coloca aqui é que aqueles que exercem o ministério na igreja, aqueles que desempenham alguma função, que têm algum cargo, devem ser exemplo, devem ser modelo para os outros, devem se esforçar para viverem uma vida santa, antes de tudo, aos olhos de Deus e também diante dos outros, para serem testemunhas, não apenas propagandistas do Evangelho, mas pessoas que sejam modelo, que deem bom exemplo. Esse é o sentido geral de todos esses critérios que São Paulo vai colocando para a escolha de novos bispos e diáconos. No Evangelho nós temos a ressuscitação do filho da viúva de Naim. Lembrando que, basicamente, nós encontramos nos Evangelhos 3 relatos de ressuscitações, e é preferível usar essa palavra ao invés de ressurreição, justamente porque não se trata propriamente da ressurreição como a de Cristo, ou como a ressurreição que nós aguardamos, que nós esperamos, que é definitiva. Aqui, essas pessoas voltam à vida, mas apenas provisoriamente. É uma volta à vida temporária, enquanto que a ressurreição de Cristo e aquela ressurreição que nós esperamos é definitiva, é para sempre. Então, quando Jesus ressuscita alguém, é sempre um sinal da verdadeira ressurreição, daquela definitiva, daquela que acontecerá por ocasião da sua vinda. É um sinal, assim como os corpos incorruptos de alguns santos também são sinais da imortalidade a qual nós somos chamados. Então nós temos a filha de Jairo, que tinha morrido naquele momento ainda
em casa esse jovem, filho da viúva de Naim, já sendo levado para a sepultura, e Lázaro que Jesus ressuscita depois de 3 dias já sepultado. Os padres da igreja sempre viram aqui, fizeram uma leitura espiritual, mística, desse fato, dizendo que, seja qual for a nossa situação, seja aquele que caiu no pecado naquele momento, seja aquele que já progrediu no pecado, ou aquele que já está há muito tempo no pecado, o pecado já enraizado no seu coração, seja qual for a situação dessa pessoa, Jesus sempre pode nos dar nova vida, Jesus sempre pode nos ressuscitar desde que nós nos arrependamos. Mas chama a atenção aqui também a ternura, a sensibilidade de Jesus, que ao entrar na cidade e ver aquele cortejo fúnebre, se sensibiliza, se compadece daquela viúva que agora ficava desamparada, sendo ela viúva e agora morrendo seu filho único, ela ficava numa situação bastante difícil. Muitas viúvas nessa situação acabavam se tornando mendigas, tinham que pedir esmolas ou até se prostituir para sobreviver. Então Jesus, diz São Lucas, sentiu compaixão para com ela ao vê-la, diz para ela: não chores, e diz para o menino: levanta-te, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Nós podemos imaginar a alegria que tomou conta do coração tanto daquela mulher quanto dos que a acompanhavam. Mas nós podemos pensar também que Jesus, que fez isso por aquela mulher, não pôde fazer o mesmo pela sua própria mãe. Claro, do mesmo modo, ele, estando crucificado, não deixa sua mãe desamparada e a entrega aos cuidados do discípulo amado. Também ele vai ressuscitar e também a Virgem Maria vai se alegrar, mas é preciso que Maria experimente também a dor daquela mulher de Naim, de ver o seu filho morto, de ter nos seus braços o corpo morto do seu filho Jesus. Neste mês de setembro, no qual nós fizemos memória de Nossa Senhora das Dores, peçamos a ela que, por meio de sua intercessão, pela presença de Nossa Senhora na nossa vida, nós também possamos experimentar essa ternura de Deus, a sua compaixão, a sua misericórdia para conosco em nossas dores, Ele que nos consola em todas as nossas tribulações, para nós também consolarmos aqueles que se encontram aflitos. Amém.